Então, pessoal, a gente vai começar a nossa terceira aula, né? É, falando sobre um tema novo dentro da temática geral, lembrando que é eletromagnetismo, né? A gente vai falar sobre a força a força magnética, precisamente, né? A gente estudou lá em eletrostática, né, que a força elétrica é igual de uma forma rudimentar, né? A constante K0 Q1 vezes Q2 sobre a distância ao quadrado, né, entre as duas cargas, beleza? Agora a gente vai estudar a força eletromagnética. Não é a força eletromagnética, é a força elétrica, tá? Então vamos lá. A força magnética sobre cargas, né? A primeira coisa que a gente tem que saber é que o campo magnético não atua sobre uma carga elétrica em repouso. Então, se a carga está em repouso, necessariamente o campo magnético não vai atuar sobre ele, e apenas o campo elétrico atua sobre a carga em repouso. Segunda coisa, quando a velocidade v da carga tem a mesma direção de b, este não atua sobre a carga. Por que esse não atua? Ó, a gente vai ver que tem a ver, né, com esse carinha aqui, ó, tá? Mas já a gente vê uma explicação mais concisa por causa disso. Mas por enquanto grave isso. Se o vetor velocidade tem a mesma direção, não é sentido, mesma direção de B, ou seja, se B vai para cá e V vai para cá, não existe, né, interação do campo com a carga, tá? A mesma coisa acontece se V está no sentido oposto, mas na mesma direção, tá? Então ela não tem interação, a carga não tem interação com o campo, ok? Terceira proposição. Quando existe força magnética, esta é simultaneamente perpendicular ao vetor velocidade e ao vetor campo, né? O que a gente vê nessa figura aqui, ó. Aqui, ó. Então se a gente tem um vetor v, né, e o vetor b, necessariamente a força magnética será perpendicular tanto a V quanto a B. Tá? Isso implica dizer o quê, Thiago? Implica dizer, né, que a força magnética é igual a carga vezes o produto vetorial de B, do vetor V com o vetor B. Ok? Então é isso. É por isso, por exemplo, que o produto vetorial entre os dois ele é perpendicular tanto a B quanto a V, né? Então é isso. A quarta proposição. Quando a força magnética existe, sua intensidade é simultaneamente proporcional a Q, que é a carga, ao módulo de Q, no caso, módulo de Q, e ao produto de V seno θ, tá? Então é o que fala bem aqui sim nessa equação. Que é essa equação aqui, né? Tá? Então, algo interessante que a gente tem que notar, né, é justamente o sentido de f quando a gente faz o produto vetorial. Né? Por exemplo, o produto vetorial, para vocês se localizarem aí, é de V em B. Professor, o que tem a ver isso? Tem a ver que eu não posso considerar, por exemplo, o produto vetorial de B com F, com V. Não posso, porque é diferente, dá o sentido diferente. Então, imagine agora, você faz o produto vetorial de F, de F. Toda vez eu quero falar F, mas não é F, pessoal. É V, de velocidade. Com B, então você faz, joga os dedos, né, de V
para B. É aquela regra da mão direita, tá? Então, você joga e o sentido do seu polegar, ó, você joga a mão direita fechando no sentido de V para B e nunca de B para V, tá? Então é isso. Então, por exemplo, aqui, quando eu faço o produto vetorial, né, entre V e B, você nota que de V para B, meu polegar fica saindo da tela. Então, o símbolo do sentido de F é isso aqui, ó. Ou seja, isso aqui é um vetor que sai da tela, tá? Ou seja, vai em direção ao seu rosto. Agora, se você notar que, né, F, né, ele está entrando, então você faz a mesma coisa, né? Cadê a situação aqui, ó? De F para B, tá? E aí o produto vetorial, quando é o contrário, ele sai da tela, tá? Ele sai. É porque aqui a figura não tá condizente, mas é como se a pessoa estivesse olhando aqui, ó, para um plano, tá? Um plano. E aí quando o vetor, nesse caso aqui, ó, o vetor tá saindo da tela rumo ao olho da pessoa e o outro está entrando, né, na tela. Então essa aqui é quando ele entra na tela do computador, tá? Então essa simbologia, ok? Próximo. Ó aqui. Então vamos lá. Para ficar mais enfatizado, né? A seguir são representadas 4 situações em que a partícula de carga Q é lançada com velocidade v numa região onde há um campo magnético B. Então a primeira, ó, B é perpendicular a V. Então você faz o produto vetorial. Ele vai estar saindo aqui, ó, da tela, né? A primeira aqui para cá. Aqui V, ele tá entrando para a tela, né? Então você faz o produto vetorial de V para V ou para B. Então tá bem aqui assim, ó. Ou seja, jogando daqui para cá, o resultado do sentido do polegar, né, é para a esquerda. E aí, de novo, né, você vê que a velocidade ela tá entrando no seu rosto, né, em sentido do seu rosto. Então você joga os dedos de V para B, como se fosse assim, e aí você encontra F no sentido para cima, tá? É muito interessante que você refaça esse modelo, né, esses modelozinho aqui, usando a sua mão direita, tá? Só para deixar claro, é a sua mão direita, não é a esquerda, tá? Não faça com a mão esquerda que vai dar errado. Então, por enquanto a gente termina aqui essa parte da aula e na próxima parte dessa aula a gente vai fazer questões, tá? Então, fiquem atentos. Boa sorte aí na regra da mão direita. Não se esqueça dessa regra da mão direita, que é muito importante.